A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as coisas externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo, onde então procuro o bem e o mal. Não as coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. Dê a si mesmo um presente, o momento presente. Aplica-te a todo o instante com toda a atenção, para terminar o trabalho que tens nas tuas mãos, e liberta-te de todas as outras preocupações. Delas ficarás livre se executares cada ação da tua vida como se fosse a última. Não é a morte que um homem deve temer, mas deve temer nunca começar a viver. Não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Não te digas filósofo nunca, nem fales em máximas na presença de ignorantes, mas age de acordo com essas máximas. Assim, num banquete, não ensines como é preciso comer, mas come de maneira conveniente. Isso não me machuca a menos que eu interprete o acontecimento como prejudicial para mim. Apressa-te a viver bem e pense que cada dia é, por si só, uma vida. Nada, na minha opinião, é uma prova melhor de uma mente bem organizada do que a capacidade de um homem parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. Vocês agem como mortais em tudo o que temem e como imortais em tudo o que desejam. Um adulador parece-se com um amigo, como um lobo se parece com um cão. Cuida, pois, em não admitir inadvertidamente na tua casa lobos famintos em vez de cães de guarda. Como é um conto, assim também é a vida. Não importa quanto tempo dura, mas quão boa é. Esperar é o maior obstáculo para viver. Esperando o amanhã, perdemos o hoje. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre. Ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela. Lembre-se de se inscrever no nosso canal Flecha Estoica e de deixar o seu like. Por que você treina? Tenha clareza dos motivos que te fizeram começar e grave isso na sua mente e no fundo do seu coração, repetindo para si mesmo diariamente por que você treina. Repita para si mesmo antes de cada refeição, antes de cada treino, e especialmente nos dias em que você não quer treinar, quando a sua mente quiser te sabotar, quando seu corpo estiver cansado, quando o dia foi longo. Repita qual o seu porquê e foque apenas no que depende de você. Aquele que é corajoso é livre. Ninguém se torna sábio por apenas uma ocasião. Apegue-se, pois, a esta regra sadia e saudável da vida, que você satisfaça seu corpo apenas na medida em que for necessário para a boa saúde. O corpo deve ser tratado mais rigorosamente para que não seja desobediente à mente. Coma apenas para aliviar a sua fome, beba apenas para saciar a sua sede, vista-se apenas para manter fora o frio, abrigue-se apenas como uma proteção contra o desconforto pessoal. Só o tempo pode curar aquilo que a razão não pode. Se um homem não sabe para que porto embarca, nenhum vento é favorável. Devemos cuidar para que fujamos para a maior distância possível das provocações ao vício. Devemos endurecer nossas mentes e removê-las das seduções do prazer. A riqueza é escrava de um homem sábio e mestre de um homem tolo. O mais poderoso é aquele que tem a si mesmo em seu próprio poder. Mostra-se muito mais coragem permanecendo abstêmio e sóbrio quando a multidão está bêbada e vomitando. Mas mostra maior autocontrole recusar-se a se afastar e fazer o que a multidão faz.
mas de uma maneira diferente. Portanto, não se tornando excêntrico, nem se tornando um dentre as multidões, pois pode-se guardar os festivais sem extravagância. Aquele que poupa os ímpios, prejudica os bons. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal, e afligimo-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Desfrute dos prazeres presentes de forma a não prejudicar os futuros. Não é o homem que tem muito pouco, mas sim o homem que anseia por mais, que é pobre. Uma espada nunca matou ninguém, é apenas uma ferramenta nas mãos do assassino. A alma nobre tem a grande qualidade de ser apaixonada pelas coisas honestas. Assim como é um sinal de luxo procurar finas iguarias, é loucura evitar o que é habitual e pode ser comprado a preço razoável. Filosofia exige vida simples, mas não de penitência, e podemos perfeitamente ser simples e asseados ao mesmo tempo. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. O que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Treinar nos ensina a viver. Você percebe que é muito mais forte do que imaginava, que seu corpo é incrível, porque quanto mais você se dedica, mais ele mostra os resultados, e logo você descobre que é capaz de sempre fazer mais. Por isso, acredite em você, treine por você, saiba que sua maior força vem de dentro, e foque apenas no que depende de você, aqui e agora. O tempo é a coisa mais preciosa que temos, e é a única que não podemos recuperar. Não viva como se você tivesse a viver para sempre. Viva como se cada dia fosse o último. Viver de acordo com sua própria natureza. Mas isso é transformado em uma tarefa difícil pela loucura geral da humanidade. Nós impulsionamos um ao outro ao vício. Não é a riqueza que nos torna felizes, mas a sabedoria de usá-la. O sábio não se preocupa com o que os outros pensam dele, mas com o que ele pensa de si mesmo. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. O homem sábio não busca a felicidade no mundo exterior, mas dentro de si mesmo. Quando alguém fizer mal a você, pergunte-se, o que o levou a fazer isso? Depois de compreender seu conceito de bem e mal, você sentirá pena dele e deixará de ficar surpreso ou irritado. Se o conceito dele for semelhante ao seu, você certamente o perdoará, pois teria agido como ele em circunstâncias semelhantes. Mas se você não compartilha suas ideias sobre o bem e o mal, então você achará ainda mais fácil ignorar os erros de alguém que está confuso e em uma desordem moral. A sabedoria é o caminho para a verdadeira liberdade. Vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Não devemos temer a morte, mas sim a vida mal vivida. Quem vive na tranquilidade, que seja mais ativo. Quem vive na atividade deve encontrar tempo para descansar. Segue a natureza. Ela te lembrará que fez o dia e a noite. O homem forte não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que sempre se levanta. Não explique sua filosofia, mas sim incorpore-a. Primeiro diga a si mesmo o que você seria. Então faça o que precisa ser feito. Comporta-te com o teu inferior como gostarias que o teu superior se comportasse contigo. Mais uma vez eu pergunto, por que você treina?
Que a sua vontade de mudar seja mais forte do que a preguiça. Simplesmente faça. Foque apenas no que depende de você. Se ponha em movimento e não espere que a motivação venha até você. Primeiro você se dedica, depois os resultados aparecem. Não existe outra ordem. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. É impossível para um homem aprender o que pensa que já sabe. Quando você se ofender com as faltas de alguém, vire-se e estude os seus próprios defeitos. Cuidando deles, você esquecerá a sua raiva e aprenderá a viver sensatamente. As circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. As pessoas não se perturbam com as coisas, mas com os pontos de vista que têm das coisas. Primeiro aprenda o significado do que você diz e depois diga. Pense em você como um morto. Você viveu sua vida. Agora, pegue o que sobrou e viva adequadamente. O que não transmite luz cria a sua própria escuridão. Se falarem mal de ti com fundamento, corrige-te. Se o fizerem sem fundamento, limite-se a rir. Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Aceite tudo o que acontece, mesmo que pareça desagradável, porque leva a isso, a saúde do universo e a prosperidade e felicidade de Zeus, universo. Pois ele não teria trazido a nenhum homem o que trouxe, se não fosse útil para o todo. Por duas razões, então, é certo estar contente com o que lhe acontece. Uma porque foi feito para você e prescrito para você. E a outra, porque mesmo o que vem cruelmente para cada um de nós é para o poder que administra o universo uma causa de felicidade e perfeição. Você se torna aquilo a que dá atenção. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará forças. A liberdade é garantida não pela satisfação dos desejos, mas pela remoção deles. Se tens dificuldade em cumprir um intento, não penses logo que seja impossível para o homem. Pensa quanto é possível e natural para ele, e que também pode ser alcançado por ti. Para alcançar a liberdade, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Nenhuma grande obra é criada repentinamente. Qualquer lugar onde alguém está contra a sua vontade é para este alguém uma prisão. Muitas vezes me perguntei, como é que todo homem se ama mais do que todos os outros homens, mas dá menos valor à sua própria opinião do que a dos outros? Pode ser invencível se não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti. Como se manter focado nos treinos. 1. Foque apenas no que depende de você aqui e agora. 2. Tenha horário certo para treinar. 3. Saiba exatamente o que vai fazer em cada dia de treino. 4. Priorize sempre a execução. Só depois da técnica do movimento bem incorporada, pense em aumentar o número de repetições e carga. Se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria homem de bem por egoísmo. Não ame a espada brilhante por sua agudeza, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Ame aquilo que eles defendem. O que me incomoda não é como as coisas são, mas como as pessoas pensam que as coisas são. Dê a si mesmo um presente, o momento presente. A felicidade daqueles que querem ser populares depende dos outros. A felicidade daqueles que buscam o prazer flutua com humores fora de seu controle, mas a felicidade dos sábios surge de seus próprios atos livres. Isso não me machuca a menos que eu interprete o acontecimento como prejudicial para mim. Lembre-se, não basta ser agredido ou insultado para ser ferido. Você deve acreditar que está sendo ferido. Se alguém consegue provocá-lo, perceba que sua mente é cúmplice da provocação.
Por isso é essencial que não respondamos impulsivamente às impressões. Pare um pouco antes de reagir e você achará mais fácil manter o controle. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Se alguém for capaz de me convencer e me mostrar que não penso nem ajo corretamente, de bom grado mudarei, pois busco a verdade, pela qual nenhum homem jamais foi ferido. Mas aquele que permanece no seu erro e na sua ignorância é ferido. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Mantenha-se simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, temente aos deuses, gentil, apaixonado, vigoroso em todas as suas atitudes. Lute para viver como a filosofia gostaria que vivesse. Reverencie os deuses e ajude os homens. A vida é curta. Continuando, como se manter focado nos treinos 5. Estabeleça metas realísticas. E sempre antes de cada treino, se visualize atingindo cada meta. 6. Lembre-se que um treino meia boca é melhor que treino nenhum. Se seu dia estiver muito corrido, ou você estiver cansado demais, não dê desculpas. Ao invés disso, faça o mínimo que puder, nem que sejam 10 flexões ou abdominais. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. É tolice tentar escapar das falhas dos outros. Elas são inevitáveis. Apenas tente escapar da sua própria. Treine como se sua vida dependesse disso. Quando você se sentir ofendido por causa de alguém, volte-se para si mesmo e estude suas próprias falhas. Ao atendê-las, você esquecerá sua raiva e aprenderá a viver com sabedoria. Não há nada com que o homem ocupado se ocupe menos do que viver. O amor não se gasta como o dinheiro. O dinheiro se esgota quando é usado, enquanto o amor cresce com o uso. Levante-se e faça o que deve ser feito. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Mais uma vez, como se manter focado nos treinos 7. Sempre tenha em mente que a balança pode dizer que seu peso ainda é o mesmo, mas a sua composição corporal já pode ter mudado. Por isso não se guie só pela balança, nem só pela fita métrica ou só pelo espelho. Use esses 3 recursos combinados para acompanhar seu desempenho. 8. Pare de contar repetições. Estudos já provam que ouvir seu corpo e treinar até quase a falha é muito mais eficaz do que fazer um número de repetições só por fazer. A primeira regra é manter um espírito imperturbável. A segunda é olhar as coisas de frente e conhecê-las pelo que são. O dever é a luz que guia o caminho do homem. Todos nós nos amamos mais do que as outras pessoas, mas nos preocupamos mais com as opiniões deles do que com as nossas. A disciplina é o respeito a si mesmo. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Ser forte não significa nunca cair, mas sempre levantar. O objetivo da vida não é estar do lado da maioria, mas escapar de se encontrar nas fileiras dos loucos. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Você sempre possui a opção de não ter opinião. Nunca há necessidade de se irritar ou perturbar sua alma com coisas que você não pode controlar. Essas coisas não estão pedindo para serem julgadas por você. Deixe-as em paz. A flecha deixa de pertencer ao arqueiro quando abandona o arco, e a palavra já não pertence a quem a profere, uma vez que passe pelos lábios. Lembre-se de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Você precisa entender que o exercício é a celebração do que seu corpo pode fazer.
não um castigo pelo que você comeu ou deixou de comer. Então, siga firme, sabendo que cada dia de treino te aproxima mais dos seus objetivos. Foque apenas no que depende de você aqui e agora. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Não ousamos fazer muitas coisas porque são difíceis, mas são difíceis porque não ousamos fazê-las. A morte não é o fim, mas sim uma mudança de estado. Nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que deseja, mas está em seu poder não querer o que não tem e fazer bom uso do que tem. Toda crueldade surge de uma fraqueza. Frequentemente, um homem muito velho não tem outra prova de sua longa vida além de sua idade. Muitas vezes, até mesmo viver pode ser um ato de coragem. O corpo é um templo. Cuide dele com respeito. A parte da vida que realmente vivemos é pequena, pois todo o resto da existência não é vida, mas apenas tempo. A saúde é uma jornada, não um destino. É por isso que os filósofos nos alertam para não ficarmos satisfeitos com o mero aprendizado, mas para adicionar a prática e depois o treinamento. Pois com o passar do tempo esquecemos o que aprendemos e acabamos fazendo o oposto, e temos opiniões opostas do que deveríamos. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre. Ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela. Você lembra que todas as vezes que pensou em não treinar e depois resolveu fazer isso mesmo assim, você teve um sentimento incrível por não ter desistido. Então grave essa sensação na sua memória e use quando estiver te faltando força de vontade. Foque apenas no que depende de você. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as coisas externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo, onde então procuro o bem e o mal. Não as coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. De todas as coisas que existem, algumas estão ao nosso alcance e outras não. Estão ao nosso alcance. O pensamento, os impulsos, o querer e o não querer. Em uma palavra, tudo aquilo cujo resultado são nossas próprias ações. Mas existem coisas que surgem sem que possamos interferir. Neste caso, é preciso saber olhar, com sabedoria, o que se passa. O que perturba o espírito do homem não são os fatos, mas o julgamento que fazem a respeito dos mesmos. Não peça que tudo na sua vida siga o caminho de sua vontade. Reze para que as coisas aconteçam como elas precisam acontecer e verá que tudo é muito melhor do que você estava esperando. E não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse e de deixar seu like. Seja a flecha que rompe o céu, não importa o vento contrário. Até o próximo vídeo.